Olá, gente querida do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos com mais uma aula de História do Brasil. Isso, estamos no Brasil colonial ainda e estamos trazendo aqui um complemento muito especial da aula Escravidão Africana no Brasil. Hoje eu quero falar com você a respeito do tráfico negreiro. Se você chegou agora no canal e ainda não é inscrito, eu quero te convidar para que você seja inscrito. Primeira coisa, se inscreve lá no nosso canal para você receber as notificações e não perder nenhum vídeo que a gente coloca. Nós temos aqui diariamente shorts com conteúdo de história do Brasil. E temos também aulas semanais que vamos trazer aqui contribuições importantes para você aprender um pouco mais sobre a história do Brasil. Quero lembrar você que esse vídeo ele tem a finalidade de ajudar você que está se preparando para o concurso da ESA. Eu sou Eliel Santos, sou subtenente veterano do Exército Brasileiro, mas sou também professor de História. E nesse canal eu quero dar a minha contribuição de professor de História para você. Eu quero que você entenda cada dia mais um conteúdo melhor sobre História do Brasil e que você gabarite a prova da ESA. É isso mesmo, meu propósito é incentivá-lo, ajudá-lo a gabaritar a prova de história do concurso da ESA. O meu e-book pode te ajudar. Ele tem um formato de perguntas e respostas de todo o conteúdo da história do Brasil. Isso mesmo, tudo aquilo que você vê no edital do concurso da ESA, lá está de maneira muito mais detalhada, por perguntas e respostas. Eu entendo que assim é a forma mais eficiente de você estudar história. Você faz pergunta, deixa seu cérebro trazer a resposta, não vindo ela, você lê o enunciado novamente e vê a resposta que está no enunciado. Nessa resposta, você vai assimilar esse conteúdo. Repetidas vezes ali, você vai lendo com atenção, retendo, e você vai aprender história, com certeza. Então vamos ao vídeo? Quero trazer aqui algumas perguntas para você ilustrar bem esse assunto. A primeira pergunta: quantos africanos escravizados vieram para o Brasil? Essa é uma pergunta que parece ser ilógica, né? Parece até que não há possibilidade de se responder, mas há. Existe estudo que traz estimativas de quantos escravizados desembarcaram no Brasil. Nós vamos ter esse desembarque frequente a partir do século XVI. O século XVI é um século muito importante, né? Porque o número de africanos trazidos para o Brasil foi menor do que todos os séculos subsequentes. Quando se começou a colonizar, foi ali que se começou a trazer os primeiros escravizados e a empreitada da escravização, do comércio de escravos e das lavouras de cana-de-açúcar. E ali a gente realmente pode ter um momento muito forte de início de escravização em massa para o Brasil. Começou ali, né, a chegada pela Bahia e por Pernambuco, porque foram os locais que realmente houve uma maior produção de açúcar, onde se prosperou as capitanias no advento da indústria açucareira no Brasil colonial. Eu quero te convidar a dar uma olhada em um quadro que você vai entender como foi o desenvolvimento desse comércio escravocrata aqui no Brasil e como se deu as vindas de africanos escravizados no Brasil. Bem, essa estimativa, né, a gente vai ter ali o desembarque de africano a partir de 1531, né, que foi justamente quando iniciou a colonização, né, quando Martim Afonso de Souza trouxe ali aquela expedição colonizadora. Então, esse estudo ele faz uma análise de 1531 a 1855. Nós vamos ver que de 1531 a 1600, né, para aproximadamente ali 70 anos de desenvolvimento, de chegada de africanos, nós vamos ter ali 50 mil escravizados. Mas a partir de 1601 até 1700, temos aí 100 anos de escravização e de comércio negreiro, nós vamos ter ali 560 mil. Então aumentou ali em torno de 11 vezes mais a quantidade de escravizados que vinha da África para o Brasil colonial. De 1701 a 1800, né, o próximo século, nós vamos ter ali de 560 mil, pula para 1.680.100 escravizados chegando para o Brasil, para o trabalho
no Brasil colonial. De 1801 a 1855, nós vamos ter ali um aumento significativo também, que foi de 1.719.300 escravizados chegando no Brasil. Totaliza, no caso, 4 milhões, né, mais de 4 milhões de escravizados chegando para o Brasil. No século XVII, nós vamos entender que ocorre ali a retomada pelos portugueses do controle da comercialização do açúcar, né? Então você vai vislumbrar aí esse crescimento no quadro e vai entender o porquê, né? Os territórios que estavam sob domínio dos holandeses levou ao aumento, né, da importação de escravos africanos. Porque quando os portugueses retomaram esse domínio, houve ali um grande crescimento ao longo desse século, né? É provável que o tráfico de escravos tenha sido mais lucrativo para a metrópole portuguesa do que o negócio do açúcar em si. Então, na medida que eles tomaram o controle, né, do Brasil colonial holandês, os portugueses tiveram ali, coincidiu com o momento em que mais estava dando lucro o tráfico de seres humanos. No século XVIII, 1701 a 1800, nós vamos ver um crescimento muito vertiginoso, né, de 1.680.100 escravos. Esse crescimento está muito atrelado, né, quando a economia passou por um processo de diversificação, onde foram descobertas jazidas de ouro no interior. Tá? Essas jazidas de ouro criadas, ela fez crescer a necessidade de mão de obra, por isso que esse avanço tão exponencial de escravizados nesse século. Já no século XIX, né, que é o último século estudado, né, de 1801 a 1855, nós vamos ter a importação de escravos africanos muito mais intensa do que nos séculos anteriores, né? Esse crescimento destinava o abastecimento, né, principalmente das lavouras de café. O advento do café, nesse século, vai fazer expandir, né, no sudeste do país as grandes lavouras cafeeiras e um grande crescimento econômico do Brasil colonial. O Brasil vai ter ali não só o período colonial, mas como também o período imperial, e que vai ter ali o grande crescimento do tráfico negreiro. Ele foi legalmente extinto em 1850, mas ele continuou o contrabando praticamente até 1855. Mas nesse período houve grande crescimento, né, de escravizados, de chegadas de escravizados africanos na costa brasileira. De que regiões da África saíam os escravizados e quais regiões do Brasil mais recebeu esses escravizados? Para você responder essa pergunta, você precisa vislumbrar um quadro muito importante que vai fazer você entender essa dinâmica de saída de escravizados de África e chegada de escravizados no Brasil colonial. Nós vamos ter ali todo um desenvolvimento que tem a ver com toda a navegação, que tem a ver com todo o transporte e tem a ver com a saída e chegada de africanos no Brasil. Para a gente entender bem esse quadro, nós temos que entender que toda a África ela é dividida entre sudaneses e bantus. São esses dois tipos de grupos humanos que habitavam a África. Os sudaneses eles vão habitar mais para o norte da África, mas na região central nós vamos encontrar os bantus. Nós vamos encontrar os sudaneses mais para a região central da África, onde regiões como Costa do Marfim, Costa do Ouro, Lagos, Ayudá, nessas regiões vão ser trazidos ali os sudaneses. Já na região central, onde vai se ter a maior quantidade de bantus. Os bantus habitavam em lugares na região do Congo. Temos Cabinda, Loango, Luanda, São Paulo de Luanda, Benguela, Moçambique, Moçambique e Angola. E de onde partiam? Os principais pontos de saída dos bantus na África foram Moçambique, Moçambique e Benguela. Esses três portos eram os lugares onde se concentrava a quantidade de bantus que saíam dos mais diversos lugares que eu já citei. Já os sudaneses saíam de dois principais portos, Lagos e Ayudá.
Esses dois lugares era que concentrava toda a quantidade de escravizados sudaneses. De onde iam esses escravizados? Né? De que regiões do Brasil recebiam? Os bandos vão chegar de Moçambique, vão Santos, Rio de Janeiro e São Vicente. Esses três pontos de chegada recebiam essa grande quantidade de africanos escravizados, vindos de Moçambique. O Porto do Rio de Janeiro também vai receber uma quantidade expressiva de africanos escravizados de Benguela. Já Moçambique vai levar escravizados para Recife, Natal, chegando até Fortaleza. Já os escravizados sudaneses, eles vão sair da Costa dos Escravos, onde o Porto de Lagos vai mandar escravos para Salvador, bem como Ayudá. Ayudá também vai mandar escravizados sudaneses para Salvador. Ayudá também vai mandar escravizados para São Luís e Belém do Pará. Inclusive, de São Luís partiam pelo interior até Belém do Pará, esse transporte de escravizados da origem originados sudaneses. Então, praticamente, São Vicente, Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, São Luís e Belém são os pontos que vão receber não só escravizados sudaneses, mas como também escravizados bantus. Como era a viagem nos navios negreiros? Quando a gente fala de navios negreiros, a gente tem que entender o seguinte: os negros africanos, eles eram aprisionados no continente africano, né? Eles eram acorrentados e lá no continente eles eram marcados de ferro em brasa. Isso era feito para identificação. Lá nesse processo eles eram vendidos a comerciantes escravos. Esses comerciantes escravos se estabeleceram no litoral da África. De lá desses locais, eles mandavam para a América pelos navios negreiros. Dizia-se que cada navio levava-se, em média, 600 escravos. Esse número variava muito de acordo do tamanho, né, da embarcação, é claro. Por conta do receio de possíveis revoltas, durante toda essa travessia, os traficantes eles acorrentavam os africanos nos porões dos navios. A viagem era muito longa e muito extenuante. De Luanda, na África, até o Recife, levava-se, em média, 35 dias. Já para a Bahia, era 45 dias. Para o Rio de Janeiro, era cerca de 2 meses. Porões dos navios, o espaço ele era uma coisa terrível. Era muito reduzido o espaço e o calor era quase insuportável. A água que existia nos navios ela era uma água suja. E o alimento que era destinado aos escravizados era sempre insuficiente para todos. Dessa forma, formava-se um quadro propício para o desenvolvimento de doenças e epidemias. Essas doenças e epidemias, elas vitimavam os africanos de um jeito que eles ficavam o tempo todo debilitados. E muitos deles morriam, nessas péssimas condições do transporte. Também os maus tratos, que eles ali eram submetidos. Estima-se que entre 5% e 25% dos africanos eles morriam durante essa viagem. Inclusive, por isso, é que os navios negreiros eles foram apelidados, eram chamados de tumbeiros. Tumbeiros faz referência à tumba. E alguns chamavam também de túmulos flutuantes. Então, a quantidade de africanos escravizados que morriam e eram lançados ao mar era muito grande. Alguns historiadores afirmam que essa dinâmica de morte de africanos nos navios foi tão grande durante tanto tempo que chegou a mudar as rotas de tubarões no Oceano Atlântico, da grande quantidade de homens ao mar que eram lançados, de pessoas ao mar que eram lançadas durante todas as travessias e as inúmeras travessias que existiam no Oceano Atlântico. Os sobreviventes dessa terrível viagem eram destinados a reconstruir suas vidas em um novo continente.
Muitos africanos, quando eles eram trazidos para as Américas, eles ficavam num estado de tristeza profunda. Esse estado de tristeza profunda era muito associado, primeiro, à violência na escravidão e também à saudade, né, que eles tinham dos seus lugares, de suas terras, de seus familiares, de suas vidas. Esse estado psicológico de depressão, ele ficou conhecido como banzo. Esse banzo, ele era capaz de promover uma apatia e uma inanição no escravizado. Inclusive, também gerava a morte. Um importante poeta chamado Castro Alves vai escrever uma obra muito importante intitulada O Navio Negreiro. O Navio Negreiro ele vai falar, denunciar a crueldade que ocorria nos porões desses navios. Ele se baseou em relatos de escravos que conheceu por volta ali do século XIX. E esse importante abolicionista, ele traz alguns textos que mostram um pouco como se deu essa travessia, né, de África para a América, de homens e mulheres escravizados que vinham nos navios. Um trechinho de Navio Negreiro diz: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas, com as esponjas de tuas vagas, de teu manto este borrão? Quem são estes desgraçados, que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Eu quero finalizar essa aula com a leitura de um texto de um historiador africano, Joseph Kizarbo. No século XVI começou a invasão vinda do exterior. Uma grande intromissão com as grandes descobertas da África ao sul do Saara e da América Latina. Essas descobertas implicaram o tráfico dos negros. Depois do genocídio dos indígenas da América, o tráfico custou a vida de dezenas de milhões de africanos, que foram arrancados a este continente e expedidos em condições atrozes, para além dos oceanos Atlântico. Nenhuma coletividade humana foi mais inferiorizada do que os negros depois do século XV. Foram encomendados escravos negros aos milhões. Utilizaram-se os negros como reprodutores de outros negros em coldelarias constituídas para produzir novos negrinhos para o trabalho nas plantações. Quantas crianças africanas foram jogadas dos navios ou abandonadas nos mercados de escravos, longe das mães que eram levadas porque era preciso muito tempo para alimentá-las até que fossem exploráveis. Os escravos eram comprados às toneladas. Durante esse tempo, na Europa, os teólogos debatiam doutadamente a questão de saber se os negros tinham alma ou não. Foi uma pergunta que não se fez a propósito de outros grupos humanos. Tudo isso é conhecido. Ninguém pode negá-lo. Mas como se pode conseguir não reconhecer que toda a espécie humana foi inferiorizada, humilhada, crucificada por esse tratamento? O tráfico foi o ponto de partida de uma desaceleração, um arrastamento, uma paragem da história africana. Eu sou Eliel Santos, seu professor de História, e eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula.